All right. Well, it's been a good day, and we're going to finish well too. Hoje foi um bom dia e a gente vai terminar bem também. So please open in your Bibles to the book of Romans, chapter 8. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8. And let's bow our heads and pray. E vamos baixar nossas cabeças em oração. Lord Jesus, thank you for the good things you're doing in our lives and in our community this weekend. Senhor Jesus, obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e na nossa comunidade nessa semana. And Lord, we want to hear from you tonight. E nós queremos ouvir do Senhor essa noite. We ask that you speak to us by your Spirit A gente ora para que o Senhor fale conosco através do Espírito, and give us ears to hear. nos dê ouvidos para ouvir, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Amém. Well, it was January of 2002, Bom, era janeiro de 2002. and I was on a train from Frankfurt, Germany to Budapest, Hungary. Eu estava num trem de Frankfurt, na Alemanha, indo para Budapeste, na I Hungria. was 18 years old. Eu tinha 18 anos. I had never been on my own before, Eu nunca tinha estado sozinho, assim, viajado sozinho. but I had accepted an invitation to come and serve at a church in Debrecen, Hungary. Mas eu tinha aceitado o convite de servir numa igreja em Debrecen, na Hungria. I didn't speak Hungarian. Eu não falava húngaro, I didn't have a phone. eu não tinha um telefone I had no way to communicate with anybody. e não tinha nenhum jeito de me comunicar com ninguém. I came to this country to talk to people about Jesus, E eu fui para esse país para falar com as pessoas sobre Jesus, but at this point I couldn't even take care of myself. mas naquela situação eu não podia nem cuidar de mim mesmo. I knew that when I arrived in Budapest, Eu sabia que quando eu chegasse em Budapeste, I had to change train stations, eu tinha que trocar de estação de trem, which meant crossing this big city, o que significava atravessar essa cidade bem grande, buying new tickets, comprar passagens novas, but I didn't know how to do those things. mas eu não sabia como fazer essas coisas. But the church had arranged for someone to help me. Mas a igreja tinha combinado com um cara para me ajudar. But again, remember, it's 2002. Mas lembrando vocês, a gente está em 2002. There's no cell phones, Não tem telefone celular, no social media, não tem redes sociais, no Wi-Fi. sem Wi-Fi. All I had was a promise Tudo que eu tinha era uma promessa that this guy from South Africa is going to meet me at the train station in Budapest. que esse cara da África do Sul ia me encontrar nessa estação de trem em Budapeste. So my train arrives in Budapest. Então meu trem chegou em Budapeste, I get off. eu desci do trem I only had a backpack. That's all I had. e eu também só estava com uma mochila, era toda a minha bagagem. And I stood on the platform E eu fiquei ali na plataforma and I just looked around. e olhei em volta. Where is this helper who was promised to me? E onde é que está esse ajudador que me foi prometido? I knew he was from South Africa, but I didn't know is he white South African? Is he black South African? Eu sabia que ele era sul-africano, mas eu não sabia se ele era negro ou se ele era branco. I kind of hoped he was a black South African, Eu estava esperando que ele fosse negro, because then I'd be able to see him in a sea of white people. porque daquele mar de gente branca seria fácil de identificar um cara preto. But I looked around, there was no black people. Mas eu olhei em volta e não vi ninguém negro. And I don't know if he was there or not. E eu não sei se ele estava lá ou não. And he didn't know what I looked like either. E ele também não sabia como era a minha aparência. And I couldn't find him. E eu não consegui encontrá-lo. Maybe he forgot. Talvez ele tenha esquecido. Maybe he went to a different station. Talvez ele tenha ido para uma estação diferente. How was he supposed to find me? Como que ele ia me encontrar? It also is the middle of winter. E também é no meio do inverno. I didn't have any Hungarian money. Eu não tinha nenhum dinheiro húngaro. I really needed a helper. Eu realmente precisava de um ajudante. I never found that guy. Eu nunca encontrei esse cara. But I did eventually make it to the other train station. Mas, eventualmente, eu cheguei a outra estação de But in trem. the process, I got ripped off really bad. Mas no processo, tipo, eu fui, sei lá, eu me dei muito mal. Ripped off, robbed or something? Like a taxi driver took too much money. Tipo, tiraram proveito de mim, tipo, muito feio, assim. Yeah. Com um I did taxista. eventually meet that guy though. Num outro momento eu encontrei esse cara. His name is Michael. O nome dele é Michael. He was a white South African. Ele era branco. And he was the worship leader at a church in Budapest. E ele era o líder de louvor nessa igreja em Budapeste. And now he lives in Colorado. E agora ele mora no Colorado. And I'm his boss. E eu sou o chefe dele.
He works for me now, actually. It's true. Ele trabalha para mim agora, de verdade. And he was there at the train station, E ele realmente estava lá na estação de trem. but we probably walked right past each other. Mas provavelmente a gente passou um pelo outro e não se percebeu ali. Listen, on that day and in that place, I needed a helper. Mas naquele dia, naquele lugar, eu precisava de um ajudante. Maybe you've been in a situation like that before too. E talvez você tenha estado numa situação assim em algum momento da sua vida. So maybe if you have been in a situation where you needed a helper, Então talvez se você esteve numa situação que você precisou de um ajudante, maybe you can understand just a little bit of what Jesus' disciples were feeling então talvez você possa entender um pouco do que os discípulos de Jesus estavam sentindo. right after he ascended into heaven. Logo depois dele subir aos céus. For the first time, they were on their own. Pela primeira vez eles estavam por conta própria. Until that point, they had depended on Jesus E até aquele momento eles tinham dependido de Jesus to answer their questions, para responder as perguntas, to give them direction, para dar direcionamentos, to do things for them they couldn't do for themselves. para fazer por eles coisas que eles não podiam fazer por eles And now mesmos. Jesus is gone. Mas agora Jesus se foi. And to make things worse, E para piorar, right before Jesus left, logo antes de Jesus sumir, he told his disciples, okay, I'm leaving. Now you guys go into the whole world and make them all disciples. bom, eu tô indo embora, mas vocês, caras, agora vocês vão pelo mundo todo e façam discípulos. The whole world. O mundo todo. That's a big job. É um trabalho bem grande. These guys don't even know how to take care of themselves. Esses caras também não sabem tomar conta deles mesmos. Half the time, they don't even understand what Jesus is talking about. Metade do tempo eles nem entendem o que Jesus está falando. And now they're on their own E agora eles estão por conta with própria, this huge task to accomplish, com essa tarefa gigante para cumprir, beyond their ability. além das habilidades deles. What are they going to do? O que eles vão fazer? Well, before Jesus ascended into heaven, Bom, antes de Jesus subir aos céus, he told his disciples something very interesting. ele disse para os discípulos uma coisa muito interessante. During the Last Supper, the night before he was crucified, Na última ceia, a noite que ele foi crucificado, Jesus talked with his disciples and told them that it was time for him to go. ele estava conversando com os discípulos e disse que era chegado o momento dele partir. And of course, that was not what they wanted to hear. E é claro, isso não era o que eles queriam ouvir. So here's what Jesus told them. Mas olha o que Jesus disse para He eles. said, "Do not let your hearts be troubled." Não deixe o coração de vocês ficar perturbado. He said, "I will not leave you as orphans." Eu não vou deixar vocês órfãos. Here's what I'll do. Olha o que eu vou fazer. I will ask the Father, Eu vou pedir ao Pai and he will give you another helper e Ele vai dar a vocês um outro ajudador to be with you forever. para estar com vocês para sempre. Now that word another helper, Essa expressão ali, um outro ajudador, um ajudante, that it means another of the same kind. significa um outro semelhante, um outro do mesmo tipo. So Jesus is promising to send them someone who will help them in the same ways that he has helped them. Então Jesus está prometendo para eles que vai enviar alguém que vai ajudá-los da mesma forma que Jesus os ajudou. This helper, Jesus said, is the Spirit of truth. Esse ajudador, esse ajudante que Jesus está dizendo é o Espírito da Verdade. And he says, you know him already because he dwells with you and he soon will be in you. E ele fala para eles, vocês conhecem esse Espírito porque ele... Sorry, he dwells in you? He dwells with you, but Ele soon habita- he will be in you. Ele habita com vocês, mas em breve ele estará em vocês. Now Jesus could tell that these disciples were crushed by the idea of him leaving. Então Jesus sabia que eles estavam arrasados pela ideia de Jesus partir. And he told them, I can see that sorrow has filled your hearts. Eu posso ver que a tristeza tomou o coração de vocês. Nevertheless, I tell you the truth, it is better for you if I go away. Mas eu preciso dizer a verdade, ou em verdade eu vos digo que é melhor que eu vá. Now, how could it possibly be better for them if Jesus goes away? E como que pode ser melhor para eles se Jesus fosse embora? Here's what he said. Olha o que ele disse. He said, because if I don't go away, Porque ele disse, se eu não for, the helper will not come to you. o ajudador não vai vir. But if I go away, I will send him to you. Mas se eu for, eu vou enviá-lo a vocês. Now, maybe some of you have thought about or wished sometimes, E talvez alguns de vocês tenham pensado ou desejado em algum momento, if only you could have lived back then when Jesus was walking the earth. nossa, se eu tivesse vivido na época que Jesus estava andando pela terra, You could hear his teachings, you could see the miracles he performed. poderia ter visto ele fazer os milagres, poderia ter escutado ele falando. That would be great, right? Isso seria ótimo, né? But here's what Jesus says, it's better for us if actually he goes away.
Mas olha o que Jesus diz: é melhor para nós se ele for embora and sends us the helper. e nos enviar o ajudador. The helper, he said, the Spirit of truth, is not limited to one location at a time. Esse ajudador que ele está dizendo, o Espírito da Verdade, não está limitado a um local por vez. It can be anywhere in any country all the time. Ele pode estar em qualquer lugar, em todo o país, o tempo todo. And if the mission of Jesus is to bring salvation to the ends of the earth, E se a missão de Jesus é trazer a salvação para os confins da terra, then it's necessary that Jesus depart physically And and it's- send this other helper. é necessário que Jesus se vá fisicamente, mas envie esse ajudador. And Jesus told them, he said, this helper, when he comes, he will teach you all things. E Jesus disse para eles: quando esse ajudador vier, ele vai ensinar a vocês todas as coisas. And he will bring to remembrance all that I have taught you. E ele vai ajudar vocês a lembrar de tudo o que eu ensinei. Now this helper, Jesus said, Esse ajudador, Jesus disse, would help them to accomplish the mission he had given them, ia ajudá-los a cumprir a missão que Jesus tinha dado para eles. to go into the world and make disciples of all nations. Para ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. So on the one hand, the Holy Spirit would go before them. Então, por um lado, o Espírito Santo iria à frente deles. And Jesus said in John 16, he will bring conviction of sin. E Jesus disse em João 16 que ele que seria quem convence do pecado. He'll convince people that they need a Savior and that Jesus is the Savior they need. Esse Espírito é o que vai convencer as pessoas de que elas têm pecado e elas precisam de um Salvador e que Jesus é o Salvador que elas precisam. But the other way that the Spirit will help them Mas a outra forma como o Espírito vai ajudar is by empowering them é empoderando eles and leading them. e liderando eles. That's why Jesus said this. E foi por isso que Jesus disse assim: He said, I am sending the promise of my Father upon you, eu estou enviando a vocês a promessa do meu Pai. but stay in the city until you are clothed with power from on high. Mas fiquem na cidade até vocês serem revestidos de poder vindo do alto. That was Luke 24. That's what we read at the end of our study this morning. Isso foi em Lucas 24, foi o que a gente leu lá no começo do nosso estudo hoje de manhã. Now, it wasn't only Jesus who had promised to send the Holy Spirit. Então não foi só Jesus que prometeu o Espírito Santo. This is something that was prophesied hundreds of years earlier by the prophets. Isso tinha sido profetizado pelos profetas centenas de anos antes. Joel and Ezekiel and Jeremiah. Joel, Ezequiel, Jeremias. God's promise through the prophets A promessa de Deus através dos profetas was that after the coming of the Messiah, era que depois da vinda do Messias, he would cause his spirit to dwell within those who believe, ele faria o Espírito dele habitar com aqueles que creem, to lead them para guiá-los and guide them in his will. e dirigi-los na sua vontade. So when a person puts their faith in Jesus, Então, quando uma pessoa coloca a fé dela em Jesus, we become children of God. a gente se torna filhos de Deus. When we're born again, A gente nasce de novo. that's a work of the Holy Spirit. E isso é obra do Espírito Santo. And then the Holy Spirit comes within us as a seal, a promise that we belong to God. E o Espírito Santo vem em nós como um selo, uma promessa que, A seal and a they belong promise to that we God, belong to de que God. nós pertencemos a Deus. But then, Mas aí, listen to what it says in Galatians chapter 5 verse 25. olha o que ele diz em Gálatas 5:25. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Se nós vivemos no Espírito ou pelo Espírito, também andemos no Espírito. And Romans 8:14 says it like this. E Romanos 8:14 diz assim: For all who are led by the Spirit of God are sons of God. todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. So here's the question. Então aqui é a pergunta: What does it mean to walk by the Spirit? o que significa andar pelo Espírito? What does it mean to be led by the Spirit? O que significa ser guiado pelo Espírito? What these passages are telling us is that the purpose of the Christian life, O que essas passagens estão dizendo para a gente é que o propósito da vida cristã, the goal of the Christian life, o objetivo da vida cristã, is to live in a dynamic relationship with God. é viver em um relacionamento dinâmico com Deus. A relationship in which you are communicating with God, Num relacionamento onde a gente está nos comunicando com Deus, hearing from Him and speaking to Him. ouvindo dele e falando com ele. In a relationship where He's dynamically leading you and guiding you Num relacionamento onde ele está de forma dinâmica, dirigindo e guiando você. throughout your days and as you journey through life. Através dos seus dias nessa jornada da vida.
See, another part of our core identity as Calvary Chapel Uma outra parte da nossa identidade essencial como Calvary Chapel is that we rely on the leading of the Holy Spirit. é que nós dependemos ou descansamos na dependência do na direção do Espírito. Because as children of God, Porque como filhos de Deus, we have a new pattern for life, nós temos um novo padrão de vida, a new purpose in life, um novo propósito de vida and a new power for life. e um novo poder para a vida. So we're going to look at those three things now as we continue. E a gente vai olhar essas três coisas agora conforme a gente continua. A new pattern for life, Um novo padrão para a vida, a new purpose for life, um novo propósito para a and a vida new power for life. e um novo poder para a vida. And this is where we come to Romans chapter 8. E é aí que a gente chega em Romanos capítulo 8. So the first statement, Então, a primeira declaração. as children of God, we have a new pattern for life. Como filhos de Deus, nós temos um novo padrão para a vida. It says in Romans 8 verse 1, Romanos 8, versículo 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. For the law of the Spirit of life has set us free in Christ Jesus from the law of sin and death. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Now notice that the words in these verses are legal words, E perceba que as palavras que estão nesses versículos são termos legais, like condemnation, tipo condenação, justification. justificação, These are legal terms. são termos legais. So imagine in your mind a court scene. Então imagina aí na tua mente tipo um tribunal. But in this court scene, you're the one who's on trial. E nesse tribunal é você que está ali no banco dos réus. The prosecutor comes and he says, you're guilty. O prosecutor é tipo o promotor? O promotor chega ali e tipo fala que você é culpado, You broke the law. que você quebrou a lei, You, desobedeceu you failed to live up to God's standards. e que você falhou em viver pelos padrões de Deus. So you try to defend yourself. Então você tenta se defender. You say, listen, hey, listen. I'm a nice person. Oh, não, peraí, mas eu sou um cara legal. I have a good heart. Eu tenho um bom coração. And you know what? There are a lot of other people who do a lot worse things than me. E sabe o que mais? Tem outras pessoas que fazem muito pior do que eu. And the judge says, yeah, that's true. Those people are guilty too. E o juiz fala assim, é verdade, eles também são culpados. And you say, well, actually, that's all the defense I have. Sorry. E aí você fala, bom, essa era a única defesa que eu tinha, foi mal. And at that time, your defense attorney comes and he says, listen, maybe let me do the talking. E aí seu advogado de defesa entra e fala assim, ó, deixa que eu falo, tá? And the defense attorney speaks to the judge E ele fala com o juiz. and he says, hi, Dad. Ele fala, oi, pai. And you say, Dad? He's your dad? Você fala, pai, ele é o seu pai? And your defense attorney continues. E esse advogado de defesa continua. He says, look, we both know that this guy is guilty, okay? Fala, ó, nós dois sabemos que esse cara é culpado mesmo. But here's what I'm going to do. Mas ó o que eu vou fazer. I'd like to trade places with him. Eu quero trocar de lugar com ele. I will take his judgment, Eu vou tomar o juízo dele. so justice will be served. Então a justiça vai ser atendida. And he can take my place as a free man. E ele toma o meu lugar como um homem livre. And the judge slams his gavel and says, done. E aí o juiz bate o martelo e fala assim, feito. And the officers come. E aí os oficiais chegam, They remove your handcuffs. eles tiram as suas algemas And they put your handcuffs on your attorney instead. e colocam elas no seu advogado no lugar. But look what it says in verse 3. Mas olha o que ele diz no versículo 3. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez. By sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin he condemned sin in the flesh, Enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. in order that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. There are two key phrases: Tem duas frases-chave. in Christ Em Cristo and in us. e em nós. There's no more condemnation for us if we are in Christ, Não há mais condenação para nós se estamos em Cristo. because the righteous requirements of the law have been fulfilled in us, Porque os requisitos legais dessa lei foram cumpridos em nós. not by us, Não por nós, by Jesus, por Jesus, in us. em nós.
Jesus lived a perfect life, Jesus viveu uma vida perfeita. and he gives that righteousness to us as a gift when we believe. E ele nos dá essa justificação quando nós cremos. And on the cross, Jesus took the judgment for our sins. E na cruz ele tomou o castigo pelos nossos pecados. That's the message of the gospel. Essa é a mensagem do evangelho. So if you are in Christ, Então, se você está em Cristo, when God pulls up your account on his computer, quando Deus puxa a sua ficha lá no computador dele, it says paid in full. ele vai ver que está tudo pago. The debt was paid by Jesus on the cross. Que essa conta, essa dívida foi paga por Jesus na cruz. But that's not all. Mas isso não é tudo. Come back with me to the courtroom. Então volta lá para o tribunal. After the judge declares you free, Depois que o juiz declara você livre, as you prepare to leave the courtroom, quando você se prepara para sair ali do tribunal, the da judge says, corte, hang on a second, we're not finished. ele fala, não, peraí, a gente não terminou. And you say, oh no, what happened? What's going to happen now? Ele falou, ah não, o que vai acontecer agora? The judge calls another courtroom session into order. Ele dá início a uma nova sessão. But this time it's not a criminal hearing. Mas dessa vez não é uma audiência criminal. It's an adoption hearing. É uma sessão, uma audiência de adoção. Obrigado. The judge himself is adopting you as his son. E o próprio juiz está adotando você como filho dele. That's what Romans chapter 8 tells us that God has done for us in Christ. É isso que Romanos capítulo 8 diz que Deus fez por nós em Cristo. The judge not only set you free Que o juiz não só libertou você and declared you righteous, e que te declarou justificado, but he went one big step beyond that and adopted you as his child. mas ele deu um grande passo além disso e adotou você como filho dele. And it says in verses 9 and verse 11 E daí diz no versículo 9 e 11, that as a child of God, he has placed his Holy Spirit within you. que como filho de Deus, ele colocou o seu espírito em você. So if your faith is in Jesus, not only are you in Christ, Então, se a tua fé está em Jesus, não somente você está em Cristo, but the Holy Spirit is in you. mas o Espírito Santo está em você. So, I also love this phrase. God fulfilled the righteous requirements of the law Eu também gosto dessa frase que Deus cumpriu os requisitos da lei on your behalf. por você. And he has hidden your life in Christ. E ele escondeu a sua vida em Cristo. And he adopted you as his child. E ele adotou você como filho. And he placed his spirit within you. E ele coloca o espírito dele em você. So what does that mean for your life practically? Mas o que isso significa na sua vida de forma prática? Well, as we talked about earlier, Como a gente falou agora há as a pouco, child of God, now you have a new pattern for life. como filho de Deus, agora você tem um novo padrão de vida. It says in verse 4, Diz no versículo 4. now we walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Que agora nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Now that word walk, think about it. Essa expressão andar, What does that mean? o que significa? It means you're moving Significa se mover from one place to another. de um lugar para o outro. And you're taking steps. Então você está dando passos. And what's a step? E o que é um passo? Small movement É um pequeno that movimento moves you towards something. que te move em direção a algo. You're moving towards certain things and away from other things. Você está se movendo em direção a certas coisas e se afastando de outras coisas. And this new pattern for life, E esse novo padrão de vida it's different than the old way of living. é diferente da sua maneira antiga de viver. Before we walked according to the flesh. Antes a gente vivia de acordo com a carne. Now we walk according to the Spirit. Agora a gente vive de acordo com o Espírito. But what does that mean? Mas o que isso significa? Well, look at verse 5. Olha o versículo 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. It's two different paths, São dois caminhos diferentes. two different patterns of life. São dois padrões de vida diferentes. Here's what Paul says in his letter to the Galatians. Olha o que Paulo diz na carta dele aos He Gálatas. says the desires of the flesh are against the Spirit, Ele fala que os desejos da carne são contra o Espírito and the desires of the Spirit are against the flesh. e que os desejos do Espírito são contra a carne. Then Paul explains it more here in Romans 8, E aí ele explica melhor aqui em Romanos 8, verse 7. versículo 7. For the mind set on the flesh is hostile to God. A mentalidade da carne é inimiga de Deus.
for it does not submit to God's law. porque ela não se submete à lei de Deus. So what we have here are two patterns for life: Então a gente tem aqui dois padrões para a vida: the way of the flesh and the way of the spirit. o caminho da carne e o caminho do espírito. The way of the flesh is always about satisfying yourself. E essa maneira da carne tem a ver com você sempre satisfazer a você mesmo. The way of the spirit is about living in God's ways and doing what pleases him. Mas a maneira do espírito é caminhar de acordo com Deus e fazer o que o agrada. Now maybe you say, well, I don't know, I kind of like pleasing myself. It's kind of nice. E talvez você pode pensar, pô, mas eu gosto de agradar a mim mesmo, é bom. But Paul says, but here's the result if you walk according to the flesh. Mas Paulo dá o resultado do que acontece se você andar segundo a carne. Verse 6, the mind set on the flesh is death, O versículo 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, but the mind set on the spirit is life and peace. mas a mentalidade do espírito é vida e paz. See, walking in the flesh is kind of like having a conversation with yourself. Então, walking in the flesh? Yeah. Então, andar na carne é ter uma conversa com você mesmo. What do I want to do? O que eu quero fazer? What would satisfy me? O que me satisfaria? It doesn't matter how other people feel about it. Não importa como outras pessoas se sentem em relação a isso, But when we walk in the Spirit, mas quando a gente anda no it's espírito, like we're having a conversation with the Lord. nós temos uma conversa com o Senhor. Instead of asking ourselves, what do you want to do? We're asking God, God, what do you want me to do? E ao invés de ficar nos perguntando o que eu quero fazer, a gente está perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? What's your desire? Qual é o seu desejo? How do you want me to respond? Como o Senhor quer que eu responda? So rather than just talking to ourselves Então, ao invés de só falar com nós mesmos and asking ourselves what we want to do, e nos perguntar o que a gente quer fazer, being led by the Spirit involves asking God what He wants us to do. ser guiado pelo Espírito envolve perguntar para o próprio Deus o que Ele quer que a gente faça. But then it also involves responding to it. Mas também envolve responder a isso. We take steps. That's what it means to walk. Nós tomamos passos, e isso significa andar. The way that God leads us and guides us is by His Spirit within us. Então, a maneira que Deus nos guia e nos dirige é com o Espírito dele em nós. This is the new pattern we have for life as children of God. Esse é o novo padrão que nós temos como filhos de Deus. Let's go on. Okay, it's not just asking those questions, Então, não é só fazendo essas perguntas, but it's about taking the steps in response to what God says. mas também tomando passos, respondendo o que Deus está dizendo. So here's the big question. Então, essa é a pergunta. How do you know if you're hearing from God? Como você sabe se você está ouvindo de Deus? How do you know it's not just your own ideas? Como você vai saber se não é só as suas próprias ideias? Well, there's a few things we can check. Tem algumas coisas que a gente pode conferir. If the Holy Spirit is really leading you, Se o Espírito Santo realmente está guiando você, it will be in accordance with God's word, vai estar de acordo com a palavra de Deus. because the Holy Spirit is God. Porque o Espírito Santo é Deus. He's not going to contradict what He's already said. E ele não vai contradizer o que ele já disse. And Jesus told us the work of the Spirit is to remind us of what He has already said. E Jesus disse que a obra do Espírito Santo é nos lembrar do que ele já havia nos dito. But also, if you are walking in the Spirit, you will find yourself doing things that are countercultural. Mas também, se você estiver andando no Espírito, vivendo no Espírito, você vai se perceber fazendo coisas que são contraculturais. Doing things that other people around you might find surprising or confusing. Fazendo coisas que pessoas ao seu redor podem achar confusas ou surpresas. They might ask you, why would you accept that person into your home? Podem perguntar coisas do tipo: por que você aceitou essa pessoa na tua casa? Or why would you forgive that person after what they did to you? Ou por que você perdoou essa pessoa depois do que ela fez para você? Or why would you give away your money? Por que você daria seu dinheiro? Or why would you reach out to those people? Ou por que você iria em direção a essas pessoas? It doesn't make sense to them. Não faz sentido para elas. And the answer is because I'm walking according to the Spirit, E a resposta é porque eu estou andando de acordo com o Espírito, not according to the flesh. e não de acordo com a minha carne. Sometimes walking according to the Spirit means dying to your flesh. Muitas vezes andar pelo Espírito significa morrer para a sua carne. But in the end, it's the way that truly leads to life and peace. Mas no final é uma maneira que realmente conduz à vida e paz. Now we see examples in the book of Acts of people walking in the Spirit E nós vemos no livro de Atos exemplos de pessoas andando no Espírito and being led by the Spirit. e sendo guiadas pelo Espírito. For example, in Acts chapter 13, Por exemplo, em Atos capítulo 13, it says that in the church in Antioch, diz que na igreja de Antioquia,
They were worshiping and praying. Eles estavam se reunindo e louvando e orando. And the Lord spoke to them and said, "Set apart for me Paul and Barnabas for the work that I have for them." E Deus revelou para eles assim: separe para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho para eles. Now, how did God speak that to them? Mas como Deus falou isso para eles? Well, the previous verse actually tells us how. Mas o versículo anterior, na verdade, diz pra gente como Deus falou. It says that in the church in Antioch, there were people who had a prophetic gift. Diz que na igreja de Antioquia haviam pessoas com dom de profecia. So someone spoke a word of prophecy. Então alguém teve uma palavra de profecia, Now that gift of prophecy, e esse dom de profecia, it's talked about in 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. It's not about, well, I'll just put it this way. It's about God giving a timely message Tem a ver com, vamos colocar dessa forma, é como se Deus estivesse dando uma mensagem temporal to a person that he wants them to share with other people. para uma pessoa naquele momento em que ele quer que ela compartilhe com outras pessoas. And throughout the New Testament, these spiritual gifts are talked about. E no Novo Testamento esses dons espirituais vão aparecendo. In 1 Thessalonians, Em 1 Tessalonicenses, Paul gives instructions about the gift of prophecy. Paulo dá instruções sobre o dom de profecia. He says, "Don't quench the Holy Spirit. Ele diz: não apague o espírito, Do not despise prophecies, não despreze as but profecias, test everything and hold fast to that which is good." mas provem todas as coisas e retenham o que é bom. In other words, just because somebody says that they have a word from the Lord Então, em outras palavras, só porque alguém disse que tem uma palavra do Senhor, doesn't mean you should automatically believe them. não significa que você deve automaticamente acreditar nessa pessoa. You should test that thing they're saying against the word of God. Você deveria provar, testar essa coisa contra a palavra de Deus You should share it with other people, see if they can confirm that this is probably from the Lord. e comparando e compartilhando isso com outras pessoas para ver se isso realmente é do Senhor. For example, in Acts 15, there's this phrase. Por exemplo, em Atos 15 tem essa frase. They say, "It seemed good to us and to the Holy Spirit." Diz que nos pareceu bom e ao Espírito Santo. Right? So the leaders are seeking confirmation. Então os líderes estão buscando confirmação. Lord, is this what you want us to do? Senhor, é isso que você quer que a gente And faça? they have this collective conviction E eles têm essa convicção coletiva from the Holy Spirit who is inside of all of them do Espírito Santo que está dentro de cada um deles. that yes, this is a word from God. Sim, essa é uma palavra de Deus. This is what we should do. É isso que nós devemos fazer. There's no Bible verse, right, where you can go and it will tell you, you should move to this city, Não tem um versículo na Bíblia que você vai ler e vai falar assim: ah, você tem que se mudar para essa cidade. right? So we need the leading of the Holy Spirit. Então a gente precisa da direção do Espírito Santo. Another example, in Acts chapter 16, Um outro exemplo, em Atos 16, Paul is on his second missionary journey. Paulo está na sua segunda viagem missionária. He wants to go to the region of Ephesus, Ele quer ir para a região de Éfeso, but it says, the Holy Spirit forbid me from going. mas ele diz que o Espírito Santo proibiu de ir. Then he tried to go to another place called Bithynia, Daí ele tentou ir para Bitínia. and it says the Holy Spirit did not allow him. E aí diz que o Espírito Santo não o permitiu. How did that happen? Mas como isso aconteceu? How did he know the Holy Spirit was forbidding him or not allowing him? Como ele sabia que era o Espírito Santo que estava proibindo ou impedindo ele, de não permitindo ele de ir? We're not sure. A gente não tem certeza. Maybe it was his circumstances. Talvez foram as circunstâncias. Some people think it was because of an illness he had. Algumas pessoas acham que pode ser por causa de uma doença que Paulo teve. Maybe it was just an inner sense that this is how the Holy Spirit was leading him. Talvez fosse só um sentimento interior, uma impressão de que era isso que o Espírito Santo estava fazendo. We don't know, but Paul's conclusion was the Holy Spirit was guiding him and he needed to obey. A gente não sabe, mas a conclusão é que o Espírito Santo estava guiando Paulo e ele precisava obedecer. But my favorite example of the Holy Spirit leading someone in the book of Acts Mas o meu exemplo preferido do Espírito Santo guiando alguém no livro de Atos is with Philip the evangelist in Acts chapter 8. é com o evangelista Filipe em Atos capítulo 8. Philip was one of the deacons in the early church in Acts chapter 6. Filipe é um dos diáconos ali na igreja em Atos capítulo 6. He was a man, it says, full of the Holy Spirit Diz ali que ele era um homem cheio do Espírito Santo and faithful. e fiel.
And when a persecution came against the church in Jerusalem, E quando a perseguição veio sobre a igreja em Jerusalém, many people fled the city. muitas pessoas saíram da cidade. And as those Christians left Jerusalem, E conforme esses cristãos foram saindo de Jerusalém, they started proclaiming the gospel everywhere they went. eles foram anunciando o evangelho em todos os lugares que eles iam. And Philip, he went with them to Samaria, north of Jerusalem. E ao norte de Jerusalém tem Samaria e Filipe foi para lá. And they preached the gospel. Many people got saved and responded. E eles pregou o evangelho lá e muitas pessoas foram salvas. Philip's ministry in Samaria was wildly successful. O ministério dele em Samaria foi tremendamente bem-sucedido. Huge crowds were gathered. Tinham muitas pessoas, Miracles took place. milagres acontecendo. It was a revival. Foi um avivamento. But in the midst of that revival, Mas no meio desse avivamento, the Lord spoke to Philip o Senhor falou para Filipe and said, "Leave this place. e falou: sai desse lugar And I want you to go south of Jerusalem to the desert, e eu quero que você vá lá para o sul de Jerusalém agora, lá para o deserto, to an uninhabited place. para um lugar desértico e inabitado. And I want you to just stand next to the road." E eu quero que você fique perto da estrada. And Philip rose up and went. E Filipe levantou e foi. I find this so surprising. Eu acho isso muito surpreendente. Everything's going perfectly in Samaria. Tudo está indo perfeito em Samaria. It's a revival. É um avivamento. But God says, "Leave this Mas Deus fala: sai daí and go to a place where nobody lives e vai para um lugar que não mora ninguém. and just stand by the road." E fica ali na estrada. And then what? E aí o quê? God says, "I'll tell you when you get there." E quando você chegar lá eu te digo. Now, he didn't know why God was doing it. Ele não sabia por que Deus estava fazendo isso. And he didn't know exactly what was going to happen. E ele nem sabia direito o que ia But acontecer. he obeyed the leading of the Holy Spirit. Mas ele obedeceu a direção do Espírito And Santo. when he arrived in the desert, then God told him the next thing to do. E quando ele chegou lá no deserto, Deus deu para ele a próxima direção. And I'll tell you what, in my life, that's how God has led me many times. E na minha vida é assim que Deus fez comigo várias vezes. He doesn't tell me the next 5 steps. Ele não me dá os 5 próximos passos. He doesn't tell me how things are going to succeed. Ele não me diz como as coisas vão suceder. He just gives me the next step. Ele só me dá o próximo passo. Just do this. Só faz isso. When you do that, Quando você fizer, then I'll tell you the next thing to do. aí eu te conto a próxima coisa. That's how God led Abraham. Foi assim que Deus guiou Abraão. Remember, he said, "Abraham, leave this place." Lembra que ele disse: Abraão, sai da tua terra. He said, "Where should I go?" Ele fala: para onde que eu vou? I'll show you. Ele falou: eu vou te mostrar. Well, how will I know when I get there? E como é que eu vou saber quando eu chegar? I'll show you. Eu vou te mostrar. But first you got to leave. Mas primeiro você tem que sair daí. And he didn't leave for a long time, actually. E ele, na verdade, não saiu por um bom But then he tempo. did. Mas eventualmente ele saiu. God led him and then eventually led him to just the right place. E Deus eventualmente conduziu ele ao lugar certo. So here's Philip. He's standing next to the road in Samaria, or in the desert. Então, voltando para Filipe, ele está lá no deserto, esperando na estrada. And down this road comes a chariot. E daí pela estrada vem vindo uma carruagem. And the Holy Spirit says, "Okay, I want you to go up to that chariot and talk to him." Então agora eu quero que você vá até ali aquela carruagem e converse com o cara. So he goes up to him and talks to the guy. Então ele vai até a carruagem e conversa com o And the guy cara. says, "Come on, get in the chariot with me." Ele fala: ah, beleza, sobe aqui na carruagem comigo. And the guy's reading from the scroll of the prophet Isaiah. E esse cara que estava dentro da carruagem estava lendo o rolo do profeta Isaías. But he doesn't understand it. Mas ele não estava entendendo nada. And so Philip says, "Well, can I explain it to you?" E Filipe fala: bom, posso explicar para você? And he does. It says, starting with that passage the man was reading, he told him the good news about Jesus. E aí diz que começando com a passagem que o homem estava lendo, ele dá para ele as boas novas, o evangelho de Jesus. And that man believed and was baptized. E aquele homem creu e foi batizado. But here's my point. Mas aqui é o meu ponto. Do you see this example? Você vê esse exemplo? It's an ongoing, dynamic conversation with God. É uma conversa dinâmica contínua com Deus. It's Paul responding and obeying the leading of the Holy Spirit. Oh, I'm sorry, Philip, you're right. É Filipe ouvindo e respondendo ao Espírito Santo. Even when it seemed surprising or confusing to someone looking from the outside. Mesmo quando parecesse surpreendente ou confuso para alguém olhando de fora. Now, you might ask the question, E você pode até se perguntar: what if I think I'm following the Holy Spirit, e se eu achar que eu estou seguindo o Espírito Santo, but I'm wrong? mas eu estou errado? Well, that is a risk for sure. Esse é um risco com certeza. And certainly some people have
said that they're following the Holy Spirit when they certainly were not. E com certeza algumas pessoas disseram que estavam seguindo a direção do Espírito Santo quando não estavam. To be led by the Holy Spirit, you have to be very honest. Para ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que ser muito honesto. And you need to seek wisdom from other people, E buscar sabedoria de outras pessoas. confirmation from the Lord. E confirmação do Senhor. But ultimately, it is somewhat subjective. Mas no final das contas é meio subjetivo. And part of the subjectivity, it's part of what I call the necessary risk. E parte dessa subjetividade é o que eu chamo de um risco necessário. There's no other way. Nós precisamos, não tem outro jeito. Will some people abuse it? Algumas pessoas vão abusar disso? Maybe. Talvez. So we need to be humble. Então a gente tem que ser humilde, We need to be sincere, tem que ser sincero, fully submitted to the Lord, totalmente submisso ao Senhor. never manipulating it, Não manipular isso, never abusing it. não abusar disso, But we ask God to lead us, mas nos pedir que o Senhor nos guie and we obey when He speaks. e obedecer quando Ele falar. A dynamic relationship. Um relacionamento dinâmico. Because if we are children of God, Porque then we senão- want to be led by God. Porque se nós somos filhos de Deus, nós queremos ser guiados por Deus. So we have a new pattern for life. We also have a new purpose in life. Então nós temos um novo padrão de vida, mas um novo propósito de vida também. Look at verse 12 in Romans chapter 8. Vamos lá em Romanos 8 de novo, mas agora no versículo 12. It says, "So brothers, we are not debtors to the flesh to live according to the flesh. Diz assim: Portanto, irmãos, nós estamos em dívida não com a carne, para que vivamos sujeitos a ela. So we are debtors, but not to the flesh. Então nós temos uma dívida, mas não é com a carne. To be a debtor means that we have an obligation. Ser um devedor significa que nós temos uma obrigação. The purpose of your life has changed. O propósito da sua vida mudou. No longer do you live for yourself. Você não vive mais para você mesmo. Now you have a new purpose for your life. Agora você tem um novo propósito para sua vida. And now you engage in this conversation E você entra nessa conversa with the Holy Spirit com o Espírito Santo about how to use your life for God's glory. sobre como usar a sua vida para a glória de Deus. Jesus told his disciples in John 16:14, Jesus falou para os seus discípulos em João 16:14. "The Holy Spirit will glorify me." O Espírito Santo vai me glorificar. So the purpose of our lives Então o propósito da nossa vida is to bring attention and glory to God. é trazer atenção e glória para Deus. To walk in the Spirit means to surrender to the leading of the Holy Spirit, Andar no Espírito significa nos render à direção do Espírito. obeying the conviction of the Holy Spirit, Obedecer a esse convencimento do Espírito Santo, convicção. and yielding to the transforming work of the Holy Spirit. E buscando, ansiando por essa transformação do Espírito Santo. And finally, not only do we have a new pattern, a new purpose, but now we also have a power for life. Então, finalmente, a gente não tem só um novo padrão, um novo poder, um novo propósito, mas agora nós também temos um novo poder para a vida. It says in verse 11, É o que ele diz no versículo 11. "If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, then he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you." aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. The power you need to live out this new life in Christ O poder que você precisa para viver essa vida nova em Cristo comes from the Holy Spirit who's been given to you. vem do Espírito Santo que foi dado a você. God has placed his Spirit inside of you, Deus colocou o Espírito dele em você, not just to lead you, não só para te guiar, not just to teach you, não só para te ensinar, but also to empower you. mas também para te empoderar. For many of us, our problem is not that we don't know what to do. Para muitos de nós, o problema não é que a gente não sabe o que fazer. Our problem is that we lack the strength and the desire to do what we know we should do. O problema é que às vezes a gente falta a força e o desejo de fazer o que a gente sabe que deve fazer. And when you say yes to God and the Holy Spirit comes into you, he gives you the strength to do what God has called you to do. E quando você diz sim e o Espírito Santo habita em você, você recebe de Deus essa força para fazer e cumprir a sua vontade. This is the last example, then we're done. Então, o último exemplo, daí a gente vai encerrar. In the Gospels, one of my favorite stories, there's a man who comes to Jesus and he has a withered hand. Nos evangelhos tem um homem que vem até Jesus e ele tem a mão ressequida. And Jesus says to this man, "Stretch out your hand." E Jesus fala para ele, estica a sua mão.
Now I always imagine, like, what was this guy thinking when Jesus said that? E eu fico pensando às vezes, o que esse cara pensou quando Jesus falou isso para ele? I imagine if it was me, I'd be thinking, stretch out my hand? Se fosse eu no lugar dele, ele teria pensado assim, esticar minha mão? You think I haven't tried that already? Você acha que eu não tentei isso antes? If it was so simple, I would have done it a long time ago. Se fosse simples assim, eu já teria feito isso há muito tempo. That's the best you can give me, is just tell me to do something? Esse é o melhor que você pode fazer por mim? Só me dizer o que fazer? But this man didn't respond the way that I would have responded. Mas esse homem não respondeu da forma que eu teria respondido. You know what he did? Sabe o que ele fez? He obeyed the word of Jesus. Ele obedeceu a palavra de Jesus. And he said, okay. Ele falou, ok. And he tried again to stretch out his E hand. ele tentou de novo esticar o seu braço. Something he previously could not do. Algo que antes ele não podia fazer. And as he responded in faith and obedience, Mas quando ele respondeu em fé e obediência, in response to the word of Jesus, em resposta à palavra de Jesus, in that moment God gave him the strength to do that thing. naquele momento Deus deu a ele a força para fazer aquilo. And I believe the same is true for you and me. E eu acredito que a mesma coisa é verdade para você e para mim. Whatever God's calling you to do, O que quer que seja que Deus está chamando você para fazer, maybe it's to take a step of obedience. talvez é um passo de obediência. Maybe it's to break a sinful habit. Talvez é romper com um hábito de pecado. Maybe it's to serve in a ministry. Talvez é começar a servir no ministério. But if you will respond to Jesus' call, Mas se você responde ao chamado de Jesus, like that man did, como esse homem fez, with faith and obedience, com fé e obediência, taking action to obey, tomando uma atitude de obediência, I believe he will give you the strength to do what he's called you to do. eu creio que Deus vai te dar a força para fazer o que Ele está dizendo para você fazer. So, walking in the Spirit, Então, andar no Espírito it involves one step at a time. envolve um passo de cada vez. So what is the next step that God is calling you to take? Então, qual é o próximo passo que Deus está dirigindo você a dar? I want to encourage you, have that conversation with God Eu quero te encorajar a ter essa conversa com Deus and obey the leading of the Holy Spirit. e obedecer à direção do Espírito And Santo. as you take those steps one after another, one day you're going to look back and you're going to be amazed how far you've come and how God has led you. E conforme você for dando um passo de cada vez nessa direção que Deus te der, você depois vai olhar para trás e um dia poder olhar e ver o caminho que você percorreu com o Senhor. You see, in Calvary Chapel, we believe in a dynamic relationship with God and being led by the Holy Spirit. Então, na Calvary Chapel, a gente acredita em um relacionamento dinâmico com Deus, em ser guiado pelo Espírito Santo. Because if we live by the Spirit, Porque se nós vivemos pelo Espírito, let us also walk in the Spirit. andemos também no Espírito. Amen? Amém? Amen. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, thank you for giving us the helper we need. Senhor Jesus, obrigado por nos dar o ajudante que nós precisamos. We confess that we are people who need help. Nós confessamos, Senhor, que nós precisamos de ajuda. Thank you that you provided us the helper we need. E